Olá! A região norte enfrenta uma seca que pode bater recordes e superar as estiagens mais devastadoras que foram registradas. Só no Amazonas, quase 60 cidades estão em situação de calamidade das 62 que existem no estado. Além da emergência que afeta as comunidades ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, indígenas e também áreas urbanas, o impacto da biodiversidade aquática tem sido reportado em várias localidades. As causas e consequências são as mais variadas, mas os parlamentares também estão preocupados com o risco de fome por causa da seca na região amazônica. E para avaliar as medidas que podem ser tomadas pelo Legislativo para pelo menos amenizar os prejuízos causados às pessoas e à natureza devido a essa estiagem, eu converso nesta edição do Câmara Debate com dois parlamentares da Comissão de Amazônia, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que é agricultor e também titular da Comissão de Agricultura, e com o deputado Saulo Viana, do União do Amazonas, que tem conversado com o governo federal sobre o problema. Bem-vindos, deputados. Muito obrigada por atender o nosso convite, discutir aqui o que o Legislativo ainda pode fazer para tentar amenizar esse problema. Mas antes da gente começar aqui o bate-papo, eu gostaria que os senhores vissem também algumas imagens que nós pegamos lá dessa região, que realmente são devastadoras, não é isso? Como os senhores podem ver. E a seca vai acarretando uma série de questões, seja de saúde, alimentação, o transporte, energia. São esses temas que eu gostaria de comentar com os senhores aqui. Bom, enquanto vão passando as imagens, eu gostaria que os senhores avaliassem, porque já houve até quem pedisse uma intervenção federal no Estado. E eu começo com o senhor, deputado Faleiro, que o Estado do Pará também está começando a ser afetado por essa seca. É necessário uma intervenção federal? Bom, Regina, quero lhe cumprimentar aqui o meu colega, né? E dizer o seguinte, talvez seja meio precipitada a decisão da intervenção, né? Acho que nesse momento precisa uma união de forças para enfrentar o problema, né? Como você disse, a coisa se agravou a partir do estado do Amazonas. Eu quero me solidarizar com o nosso povo lá do Amazonas, mas também me solidarizar com a nossa turma do Pará, aquela região ali, Santarém, Baixo Amazonas, Alto Tapajós, que começa a passar pelo mesmo problema, né? Eu acho que nesse momento o nosso papel é esse, né? É cobrar do governo, é articular o governo. Acho que aquela ida do governo federal lá no Amazonas foi um exemplo, né? De uma articulação e também de uma dedicação no momento de socorro que as pessoas estão precisando. Estou fazendo a mesma coisa, articulando para ver se a gente desloca, a exemplo do que foi feito no Amazonas, lá para Santarém, no Pará, também uma delegação do governo federal para a gente atender. E nesse momento, como eu disse, vamos unir força, os municípios, os estados e o governo federal e nós no parlamento para socorrer as pessoas. E já pensando também em algumas ações mais estruturantes, né? Para que a gente, depois que passar a seca, possa colocar algumas políticas públicas que evitem que outras crises como essa venham a acontecer. Deputado Saulo, o senhor acredita que seja necessária uma intervenção federal nesse momento? Não, acredito que o momento agora, como o deputado falou, é a união de forças, para que a gente possa socorrer, né, as pessoas que estão hoje passando por necessidade, principalmente os ribeirinhos, né, na Amazônia. As nossas estradas são os nossos rios, então assim, as pessoas que moram nas comunidades, que é afastado da sede dos municípios, são as pessoas que passam por mais necessidade. Então, todos os entes federativos têm dado a sua parcela de contribuição. As prefeituras, dentro das suas limitações, têm dado apoio, né? O governo do estado, no caso do Amazonas, tem também levado ajuda, mas o apoio do governo federal, principalmente no envio de recursos, é fundamental para que a gente possa diminuir e mitigar os efeitos da grande seca e apoiar a população, como eu disse, principalmente a que mora mais afastada das sedes dos municípios e que passam por grande necessidade.
Agora, deputado, o senhor que é da área também de agricultura, muitos falam que a pecuária extensiva é uma das causadoras também desses problemas ambientais. O que pode ser feito, algum tipo de punição pode ser feito para quem realmente foi deixando chegar até essa situação? Não, eu acho que assim, merece uma reflexão mais profunda, né? O que está acontecendo com o clima, né? Você pega o sul do Brasil, enchentes terríveis, agora na Amazônia, né? Na Amazônia agora, né, uma sequidão desgraçada, né? Causando muitos problemas. Tem o problema que é da natureza, que é o ano de El Niño, é bom que a gente saiba disso. Mas eu também observei muitas imagens, né? Que mostram também algumas derrubadas ilegais, e aí vem emissões, né? Então eu acho que nós temos que levar a sério de que não é uma brincadeira esse negócio de cuidar do clima, né? A humanidade dá um cavalo de pau, e eu não estou falando só nós do Brasil, da Amazônia, eu acho que o mundo todo dá um cavalo de pau para cuidar do clima, então nós começamos a cavar a nossa própria cova, né? Eu acho que o governo, os órgãos de fiscalização e controle têm que apurar, punir quem é culpado, mas também dar a mão para quem precisa produzir alimentos, né? Eu estava olhando aí o PPA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, na viagem do governo, destinaram lá 8 milhões para ajudar na aquisição dos produtos, né? 30 milhões de investimento em ações de socorro, né? E também a drenagem, nós tivemos a drenagem dos rios, né? Que juntando ali as 3 iniciativas, soma um valor de 238 milhões, porque o Saulo tem razão. Nossas estradas, nesses casos, são os nossos rios. E se esse rio ele não permite as pessoas se deslocarem, ou então chegar à alimentação, né, o nosso direito de ir e vir está comprometido. Mas também tem um problema, vou chamar aqui, da biodiversidade, porque se esses rios vão secando, né, e não se abre canal para aprofundar o rio, começam a morrer os animais, etc. Então, eu diria assim, fica essa alerta. Agora, deputado Saulo, o senhor que é da área empresarial, o abastecimento, no caso, as empresas também estão sendo prejudicadas e não conseguem fornecer esse abastecimento. A gente tem ali a Zona Franca de Manaus. O que o empresariado está fazendo também para contribuir com a solução, pelo menos amenizar esses problemas? Esse é mais um problema que essa grande seca está trazendo para o estado do Amazonas. Nós temos lá a Zona Franca de Manaus, que é o polo industrial, onde existem mais de 400 empresas, né, que produzem no Amazonas. E é claro que existe um planejamento, porque todos os anos nós temos a seca e temos a cheia dos rios. Existe um planejamento, as empresas se planejam antes para poder manter o abastecimento. Só que como esse ano essa seca ela veio muito antes, né, do período que normalmente acontece, existem hoje fábricas no Distrito Industrial que eles estão dando férias coletivas para os funcionários por conta da dificuldade da chegada de insumos. Porque o que está acontecendo? Já há alguns dias atrás também, navios não estão mais entrando em Manaus por conta da Foz do Amazonas, que é lá no município de Itacoatiara, que vem, no caso, esses navios grandes para Manaus que trazem principalmente os insumos da Zona Franca, eles já não conseguem mais passar por esse canal, e aí os navios estão parando lá em Porto Mós, no estado do Pará, para poder fazer o transbordo de contêineres dos navios para as balsas, para poder chegar até a cidade de Manaus. Só que como lá no Porto de Mós é um porto, inclusive é um porto do governo, já tem uma grande atividade, então agora com esses navios agora aumentou muito mais, né? Então assim, tem uma fila para poder esse navio poder fazer esse transbordo, então assim, isso tem também prejudicado, no caso, a indústria, em curto prazo, pode ser que isso possa ocasionar também, inclusive, demissões, porque naturalmente as fábricas sem produzir elas não vão aguentar muito tempo. Então isso é mais um problema que está trazendo, fora a questão do abastecimento básico, como por exemplo de alimentação e de água mineral, que também isso é uma outra problemática que a gente enfrenta nesse ano por conta dessa grande seca.
Agora, deputado Ayrton, a comissão ela recebeu recentemente alguns pesquisadores, cientistas que pediram que fosse feito algum planejamento para a proteção do indígena, porque eles também, aliás, é que são os responsáveis, maiores responsáveis pela conservação, preservação das florestas, né? Como que a comissão atendeu? O que está sendo discutido na comissão sobre o assunto climático? Não, primeiro esse debate mais geral, né, buscando sempre entender as causas, né, desse desequilíbrio climático, né, mas também ao mesmo tempo vendo a necessidade de ter um socorro imediato, né, que vai muito nessa linha de assegurar a alimentação, de assegurar a água, de assegurar a medicação, de dar trafegabilidade, né, drenagem nos rios, né, cestas básicas, etc., né? Mas também um debate mais profundo de um planejamento, porque, vejamos nós, talvez ainda tenhamos 2 meses e meio de verão, porque as chuvas nossas começam geralmente em novembro, dezembro, né? Então, o que o deputado Saulo falou é verdade. Esse ano ele começou mais cedo e numa velocidade maior, né, que é o ano de El Niño. Então nós estamos achando que louvável o que o governo federal fez, se deslocou, o nosso vice-presidente com uma equipe de ministros esteve lá, tomaram iniciativas, mas eu acho que pela gravidade da situação vai exigir um planejamento mais estratégico para esse momento de crise, né, inclusive envolvendo o estado do Pará, porque o Pará começa também a ser afetado fortemente, né, inclusive nas queimadas, por exemplo, reserva extrativista como a Tapajós dos Arapiuns está em fogo, né, mas a gente precisa também já ter um olhar mais profundo de soluções mais estratégicas. Não dá para a população que mora na beira do rio estar numa situação de dependência daquela água do rio. Por que não resolveu definitivamente o problema da água, das populações indígenas, das populações ribeirinhas, dos pescadores, dos quilombolas? Então, o planejamento é para o imediato, mas também é um planejamento estratégico. E tem programas de governo que podem atender. E por isso é importante o planejamento. E esse é o debate da comissão. Sim. Deputado Ayrton lembrou bem a questão das queimadas, porque a Amazônia é muito sujeita, vulnerável, né, às queimadas. Inclusive o INPE tem aqui dados que só nos primeiros 10 dias de outubro, né, foi o maior da série histórica de queimadas. O que pode ser feito realmente, haveria alguma punição para esse tipo de queimadas, para evitar, para se prevenir esses acidentes inclusive, recentemente, a cidade de Manaus teve o pior, por conta das queimadas, teve o pior ar do mundo, né? Foi constatado isso. Então, sim, mas existe essa questão do ponto das queimadas em si, acho assim, importante a gente poder dividir, né? Porque, assim, existe o pequeno agricultor, né? Aquela pessoa ali que usa da sua plantação para subsistir, né? E até comercializa até bem pouco, que ele, quando chega nessa época do ano, e aí isso todo mundo sabe, principalmente no nosso interior, o deputado é um conhecedor, que é quando ele faz ali o roçado dele lá e queima ali o roçado dele. Então, assim, esse é o pequeno. Só que o que acontece na Amazônia? Os grandes, né, eles aproveitam do que o pequeno sempre faz para poder fazer, aí a gente vai para as queimadas criminosas, que é quando os grandes enfim, agricultores, vamos dizer assim, que eles usam do pequeno para poder fazer as queimadas criminosas, as pessoas que também fazem a invasão de terra, infelizmente. Então, assim, tem a questão das queimadas criminosas, isso foi muito denunciado, né, recentemente na cidade de Manaus, na região metropolitana. A Polícia Federal, inclusive, fez operações para poder prender essas pessoas que fazem esse tipo de queimada criminosa, que isso é algo muito ruim, porque a gente vai aí ao longo dos anos, né, com esse tipo de queimada, com esse, vamos dizer assim, maltratando o meio ambiente, a gente está sofrendo os impactos agora. Então isso é algo que precisa ser cuidado, né, e eu acredito também que nesse ponto do meio ambiente não pode ser apenas uma política pública de governo federal.
todos os entes também devem participar disso. As prefeituras devem dar sua contribuição com a questão da preservação do meio ambiente, os governos dos estados também devem participar disso, assim como o governo federal também, para que possa fazer uma força-tarefa para que a gente possa cuidar do nosso meio ambiente hoje, porque os reflexos eles naturalmente virão no futuro. E complementando o que o deputado falou aqui, sobre o trabalho do governo federal, principalmente de planejamento, né, eu acho importante, esse momento é um momento para que a gente possa discutir, para que a gente possa diminuir, porque é natural. Sim. Todos os anos nós temos as secas, todos os anos nós temos as cheias. É claro que com a mudança do clima isso tem aumentado, né, como é o caso que a gente viveu agora, pelo menos no Rio Negro, é a maior seca da história. Né, então, assim, é importante que possa ter um planejamento, como por exemplo, a questão da dragagem dos rios. Nós estamos tendo que fazer a dragagem no momento que a gente já que o barco já não tem como passar. Então, sim, esse planejamento ele deve ser constante para que a gente e os pontos todos na Amazônia conhecem quais são os pontos que são importantes fazer dragagem. Nós temos uma outra pauta que é de muitos anos do Amazonas discutir também, por exemplo, a BR-319. Nós temos ali, infelizmente a gente não tem, né, essa estrada que liga o Amazonas e o estado de Roraima ao resto do Brasil, infelizmente. E aí quando a gente chega nesses momentos, como por exemplo a gente viveu na pandemia, como a gente está vivendo agora, que a gente vê a necessidade de ter, né, uma estrada para poder não deixar o estado do Amazonas e Roraima isolado. Então isso são pontos que precisam de planejamento, precisam de vontade política para que isso possa sair do papel, para que a gente não chegue no futuro e esteja de novo aqui discutindo esse problema do isolamento da Amazônia. Deputado Faleiro, que medidas o Congresso, a Câmara principalmente, pode levar para discutir após, né, esse momento de crise? Justamente o deputado Saulo estava falando da BR-319, mas que outras medidas já estão sendo pensadas para posteriormente ser discutidas, se precisa projetos de lei para serem aprovados aqui? Me permita eu só fazer um comentário sobre dois aspectos que o deputado Saulo falou. Um deles é sobre as queimadas. A minha impressão é que está acontecendo uma migração de outras regiões, inclusive do Pará, do pessoal da ilegalidade, indo para o Amazonas, né, para fazer derrubadas e queimadas ilegais. Inclusive é bom que se diga, o estado do Amazonas tem a Zona Franca e o que sempre justificou a Zona Franca foi a preservação. Se essa turma começar a tirar essa característica, vem em debate se manter ou não a Zona Franca, né? A outra é a história outro comentário é sobre a história das outras saídas, né? Por exemplo, eu estava no DENIT hoje, falando sobre a necessidade do asfaltamento da Transamazônica, da região de Itaituba até a divisa de vocês, do Amazonas. Porque a rodovia Transamazônica, ela vai cruzar com a BR-63, que dá para o centro-sul, né? E a outra que atravessa o Pará e vem aqui para o centro-oeste. Então eu acho que debater coisas como essa são estratégicas, né? O que eu estou imaginando? Eu estou imaginando o seguinte, diz que no andar da carroça que as abóboras vão se ajeitando, né? Então tem coisas que nós ali no parlamento e na comissão estamos discutindo, né, que são questões emergenciais, porque não adianta nós querermos logo fazer o debate do estratégico quando a população está vivendo um sufoco de socorro emergencial, né? Mas você pode ter observado, desde o começo eu estou dizendo, temos que discutir pós-seca. Eu acho o seguinte, vou dizer, nós não temos hoje, nosso problema não é dinheiro, nosso problema não é programas e políticas públicas. O problema é se a Amazônia vai ser a bola da vez, em especial do governo federal. Eu acho que o exemplo que o presidente Lula fez com o Nordeste, que era uma região muito sofrida, e os dois governos dele, e até o governo da Dilma, mudaram a realidade do Nordeste. Eu acho que agora a bola da vez, não só porque nós temos a COP30, não só por uma questão ambiental, também por uma questão social. Então, se a gente redirecionar os recursos para atender
de forma estrutural essas populações, inclusive das cidades, porque a gente fala muito do interior, né? Eu sou do interior, mas também nós temos problemas graves nas nossas metrópoles, né? Então eu acho o seguinte, tem que estar, né, sinalizado que agora a Amazônia vai ter um tratamento especial como teve o Nordeste brasileiro, que fez muito bem para o Nordeste brasileiro e fez bem para o Brasil. Deputado Saulo, eu queria que o senhor avaliasse também a necessidade do governo federal agora tomar essas medidas mais emergenciais, já que o Ministério da Saúde, por exemplo, está designando recursos para a saúde, para as outras áreas. Não seria necessário, então, fazer alguma manifestação do Congresso, da Câmara, algo que fosse aprovado aqui para depois? O que o governo federal, e aí é importante quando é fato, a questão de agradecer, né? O governo federal tem nos dado um apoio, um socorro muito importante nesse momento difícil. Então é importante agradecer. Todo o presidente Lula designou ministros, o vice-presidente da República foi até Manaus para poder ver em loco a situação. Então, assim, o apoio tanto na questão da Defesa Civil, né, de apoio de ajudas humanitárias, né, o governo federal repassou diretamente para as prefeituras, está repassando diretamente para as prefeituras recursos para que até não apenas na questão das ajudas humanitárias importantes, como aquisição de cestas básicas, combustível para distribuição dessas cestas básicas e água mineral, mas também para poder, quando você repassa o recurso para a prefeitura, você também, de certa forma, injeta também na economia, né, do município, que isso também é importante, como também o apoio que já foi dado, está sendo dado para a saúde, de repasse também para que as prefeituras possam, nesse momento, por conta principalmente do aumento de pessoas precisando de atendimento de internação por conta das crises respiratórias, né, por conta do clima, né, principalmente da questão da fumaça, e também já se preparando, porque logo no final do ano vem quando o rio começa a encher. E quando o rio começa a encher, vem também outras doenças, como por exemplo a questão das endemias. Então, sim, as prefeituras também já têm esse reforço da questão da saúde e também o apoio do governo federal que está dando para algumas cidades, como por exemplo a cidade de Beruri, no estado do Amazonas. Uma comunidade do município de Beruri, ele foi todo levado para o rio, né? Inclusive nós tivemos pessoas que vieram a falecer, né? E mais de 47 casas foram perdidas, pessoas perderam as suas casas por conta que o rio secou, e aí teve o desbarrancamento, né? Então o governo federal também está dando apoio na questão de infraestrutura dos municípios e também de casas, né? De casas populares para poder ajudar as pessoas. E o Congresso, no caso a união da bancada, no caso do Amazonas, assim como será a união da bancada do Pará, dos estados da região norte, para que a gente possa fazer, sim, através de buscando o diálogo, nesse primeiro momento dar socorro para as pessoas que estão passando por necessidade, mas também que o parlamento possa se unir para que a gente possa fazer, acho que, legislações, né, mais duras para a questão, principalmente para quem faz tipo de queimada e também desmatamento ilegal. Isso eu acho que é fundamental, mas também que a gente possa... Fiscalização efetiva. Fiscalização, mas também que a gente possa olhar pelas pessoas. Eu, particularmente, não acredito em política ambiental sem que você olhe para as pessoas que moram, né, nas florestas, para as pessoas que moram nessas áreas, principalmente ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores. Sim. Como, por exemplo, nós tivemos também uma dificuldade, o Estado está passando por dificuldade dos pescadores por conta de não conseguir ali a atividade que dá o seu sustento. Sim. Então, sim, acho que a união do parlamento para poder fazer todos os entes exatamente leis e também poder levar também a necessidade da população para o executivo é importante nesse momento para que a gente possa principalmente diminuir o sofrimento da população no futuro próximo, quando tiver de novo a seca do Rio no ano que vem. Deputados, muito obrigada pela participação aqui. Nosso tempo se encerrou, né? A gente tem muito o que falar ainda e quem sabe mais para frente a gente conversa de novo sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ver se temos sorte do governo se deslocar lá para Santarém, que a coisa está feia lá também. Você acompanhou comigo o Câmara Debate.
Nós conversamos sobre os impactos da estiagem prolongada na região norte com 2 parlamentares da Comissão da Amazônia, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que é agricultor e também titular da Comissão de Agricultura, e com o deputado Saulo Viana, do União do Amazonas, que tem acompanhado esse debate também com o governo federal. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.